Ok, pessoal? Nossa primeira aula do nosso curso à distância. Você já deve se lembrar desse slide, né? Estamos recapitulando alguns conceitos, porque ficou meio confuso lá no momento da aula presencial e não tem como avançar o conteúdo sem inicialmente rever alguns que são primordiais. No nosso caso, estaremos revendo o MRU, né? Algumas coisas que nós já havíamos conversado durante a aula e espero que você veja e reveja esse vídeo, lembrando que sempre estaremos à disposição para ajudá-los no que for necessário, né? Lembre que você está estudando em casa, mas não está sozinho. Estamos sempre à disposição para ajudá-los no momento que seria o período de aula normalmente, ok? Então esse slide, perceba que fala sobre o movimento retilíneo e uniforme. E aqui existe uma figura, né, que divide essas três letras, o M, o R e o U. O que seria o M? O M trata-se da palavra movimento. E aí lembrando que caso tenha movimento, né, se tem movimento, tem que ter a velocidade. E para ter velocidade, no nosso caso do MRU, a velocidade é constante e diferente de zero, né? Porque se fosse igual a zero, o móvel estaria parado. Esse R significa retilíneo, movimento sobre uma linha reta, que aí nos remete ao pensamento do deslocamento, né, que é simplesmente uma linha reta do ponto final até o ponto inicial. Né? Basicamente, esse é o conceito de deslocamento, que nós representamos pela letrinha delta S. E o U vem de uniforme, ou seja, forma única, ou seja, não varia. Como eu havia dito inicialmente, para não variar a velocidade deve ser constante, diferente de zero, e não deve haver aceleração, porque a aceleração é o que modifica a velocidade. E como a velocidade não pode ser modificada, a aceleração deve ser constante, igual a zero. Tranquilo, pessoal? Então esse é o nosso primeiro slide. Daqui a pouquinho eu comento sobre o segundo slide. Então, pessoal, nosso segundo slide mostra aí um corredor, né, se movimentando através de uma trajetória. Então perceba que a velocidade dele foi informada aqui, é 10 centímetros por segundo. Lembrando que a velocidade pode ser calculada medindo a distância, né, do valor da distância dividido pelo valor do tempo que ele fez essa distância percorrida, certo? Então a velocidade é igual a S sobre o t, sendo S o espaço percorrido e o t o tempo. Nesse caso, a velocidade não está no sistema internacional, certo? Porque é centímetros por segundo. Então, o que significa esse valor 10 centímetros por segundo? Significa que a cada 1 segundo de tempo passado, essa pessoa percorre 10 centímetros. Isso é o significado dessa velocidade. E como ele está indo a favor da trajetória, a velocidade é um valor positivo, ou seja, a velocidade seria chamada progressiva. Então perceba isso que eu comentei aqui nos valores de baixo. Então no tempo zero, né, seria o início do movimento inteiro, ele está na origem, 0 centímetros. Quando passa-se 1 segundo, ele percorre 10 centímetros, exatamente igual eu falei. A cada segundo, 10 centímetros a mais. Passou 2 segundos, mais 10 centímetros, foi para 20. Porque ele estava em 10, mais 10, 20. Aí passa mais 1 segundo, 3 segundos. Então estou medindo aqui de segundo em segundo. Então, se no tempo anterior ele estava a 20 centímetros, mais 10 que ele percorreu foi para 30. Vamos passar mais 1 segundo, vamos para 4 segundos. Então ele estava no tempo anterior a 30 centímetros, mais 10 centímetros foi a 40. E assim seria sucessivamente. A cada segundo que se passa, ele anda 10 centímetros por segundo. Né? Ele andaria 10 centímetros a cada 1 segundo. Isso remete-se a um cálculo matemático que é chamado de progressão aritmética, que aí você pode visualizar nessa fórmula aí. Então, este AN significa um período qualquer, né? No caso aqui, por exemplo, se fosse no tempo 4,
o n seria 4. Se fosse no tempo 3, o n seria 3, e assim sucessivamente. Se fosse no tempo 20, o n seria 20, beleza? Esse A1 é o ponto aonde ele iniciou o movimento. No nosso caso aqui, vamos considerar na origem, né, no tempo 0, 0 centímetros. Esse n é exatamente o mesmo valor do tempo que você havia escolhido, né? Então, a 50, o n é 50. A 30, o n é 30. E esta razão, esse R significa razão, seria a velocidade, que no nosso caso foi informado aqui em cima, 10 centímetros por segundo. Então imagine que você queira calcular o valor do A10. Após 10 segundos, qual seria a distância por ele percorrida? Então esse AN seria A10 igual a 1. O A1 lembra o primeiro ponto, ó. Ele começou da origem, então seria 0 centímetros. Vai acompanhando, escrevendo comigo, tá? O N, né, no caso, eu havia escolhido o A10, né? Então o N é 10. Então fica 10 menos 1, ou seja, 9. Vezes o valor da velocidade, que é o meu R, que seria 10, que está aqui em cima. Então, no caso, ele teria andado 9 vezes 10, ou seja, 90 centímetros. Tranquilo? Recapitulando, a 10, tempo 10, é igual a 1, cujo 1 é 0 centímetros, 0 aqui, mais 10 menos 1 vezes a velocidade, que é 10 também. Tranquilo? Então aqui vai ficar 0, não vai entrar na conta, vai ficar 9 aqui, né? 10 menos 1, 9, vezes a velocidade, que também é 10. Então daria 90 centímetros percorrido. Beleza? Vamos fazer, então faça na sua casa um cálculo com outro tempo. Coloque a 20. Então no tempo 20 segundos, qual a distância por ele percorrida? Como é que ficaria a montagem da conta? Então aqui ficaria a 20 igual a 1. A 1 não muda, continua sendo 0, que ele começou da origem. Mais 20 menos 1, ou seja, 19, vezes o valor do R, que é 10. Então ficaria 19 vezes 10, ou seja, 190 centímetros. Tranquilo? Agora é a sua vez, né? Sem resoluções, calcule para 50 segundos percorridos, qual seria a distância por ele alcançada. Então, após 50, então aqui o AN vai ficar a 50 igual a 1 mais 50 menos 1 vezes o valor do R, que seria 10. Então, faça essas contas e, tendo dúvidas, né, não deixe de perguntar lá no nosso momento à distância, quase presencial. Tranquilo, pessoal? Bons estudos. Não deixe de estudar. Daqui a pouco estaremos indo para o próximo slide, que seria a análise gráfica disso. Mas não deixe de fazer e refazer esses exercícios que nós fizemos juntos. Até mais! Então, pessoal, nosso terceiro slide sobre essa aula, agora pensando na análise gráfica do MRU. Ok? Então, para análise gráfica, temos duas situações. Nesse primeiro gráfico, você está visualizando o gráfico do espaço por tempo, S por T, onde o eixo Y seria o S, né, seria o deslocamento, e o eixo X seria o tempo. E uma segunda análise, temos o segundo gráfico, que é velocidade por tempo, onde o eixo Y seria valores de velocidade e o eixo X seriam valores de tempo. Tranquilo, pessoal? Então, como que você faz a análise desse primeiro gráfico? Então, aqui foi colocado um gráfico qualquer, né? Então, perceba lá no tempo 0. O meu espaço inicial é 0. Então, significa que ele começou da origem. E no tempo 1? No tempo 1, você vai até o gráfico. Esse ponto representa esse valor no eixo Y. Então, seria
o deslocamento 10. Aqui a unidade não estou me preocupando muito, tá, pessoal? A ideia é só você aprender agora a interpretar o gráfico. E se fosse lá no tempo 2, ó, no tempo 2, você vai até o gráfico e puxa aqui para o eixo Y. Então ele teria andado 20, o correto? E se fosse no tempo 3? Estou indo de segundo em segundo, tá, pessoal? Então no tempo 3, vou até o gráfico e olho aqui, ó, andou 30. E se fosse no tempo 4? Vai até o gráfico e olha aqui, ele teria andado 40, certo? Então, dá para você perceber que conforme o tempo, a cada segundo que você passe, ó, 0, 1, 2, 3, 4, você pode perceber que andou de 10 para 20, para 30, para 40. Então, a velocidade encontrada aqui a cada segundo foi de 10 em 10. No caso aqui seria 10 unidades de deslocamento sobre segundo, a cada segundo, né, que é justamente sobre o gráfico anterior que nós havíamos visto, né, os 10 centímetros por segundo. Em relação a este outro gráfico, mostra a velocidade. Então perceba que a velocidade é essa linha paralela ao eixo x. Por que paralela? Justamente porque a velocidade ela deve ser constante. Então perceba que aqui está menos 10 a velocidade, então sempre será menos 10. Em qualquer tempo que você pegue, no tempo 1, menos 10. No tempo 2, menos 10. No tempo 3, no tempo 4, no tempo 5, em qualquer tempo, será menos 10. Então, mostrando que a velocidade é constante. Essa velocidade ela pode ser positiva ou negativa. Caso ela seja negativa, como é o caso, significa que o seu movimento é retrógrado, ou seja, está indo contrário à sua trajetória. E caso fosse um valor positivo, seria progressivo, estando indo a favor da trajetória. Tranquilo? Como que você faz para calcular aqui o deslocamento, né? Porque num gráfico velocidade por tempo, você calcula o deslocamento. Então, o deslocamento, você escolhe dois pontos, por exemplo, de tempo. Eu vou escolher aqui, ó, 0 e 5. Então, entre 0 e 5, eu tenho 5 segundos, né, que seria referente ao gráfico inteiro aqui. Ó. Então, para você tirar o seu espaço percorrido, basta você calcular a área embaixo do gráfico. Então, perceba aqui, ó, que eu teria do 0 ao 5, né, do 0 ao 5. Então, essa área, né, percorrida abaixo do gráfico, você teria o seu espaço percorrido. Tranquilo? Ou no caso aqui acima, né, porque é um valor negativo. Então, você pegaria ó, do 0 ao 5 e do 0 até o 10. No caso, a velocidade, menos 10, né? E aí, essa área, você teria o valor referente ao seu espaço percorrido. E se fosse no gráfico S por T, basta você tirar a tangente. Tangente, lembra, é um triângulo que você vai formar aqui, né? Ó, é um triângulo. E aí você tem o cateto oposto a esse ângulo aqui, ó. O cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que é aquele ângulo que está, é aquele lado que está grudado no ângulo. Então, cateto oposto é aquele que não está grudado e cateto adjacente é aquele que está grudado nesse meu ângulo de referência. Então, você vai pegar dois pontos quaisquer. Então, por exemplo, lá vamos pegar do 0 ao 4. Então, do 0 ao 4, você tem 4 segundos. Então, essa distância aqui, que é o cateto adjacente, seria 4. Nesses mesmos pontos, ó, você teria esse espaço aqui percorrido, que é até os 4 segundos que eu quero. Então, você vai pegar esse espaço todo percorrido. Então, essa distância aqui, você teria o espaço percorrido, que é do 40 ao 0. Então, esse lado aqui seria 40, que seria o seu cateto oposto. Então, basta dividir o cateto oposto, 40, dividido pelo cateto adjacente, 4. Ou seja, daria 10. E essa divisão, né, essa tangente que você acabou de calcular, seria referente à velocidade que você tem nesse gráfico montado. Lembrando que aqui você
tem uma velocidade positiva, né? Movimento progressivo, o gráfico está subindo, e caso o gráfico estivesse descendo, seria um movimento retrógrado. Tranquilo, pessoal? Então essa foi a análise do gráfico em si, dos gráficos do MRU, MRUV. Tudo isso está na sua apostila. Existe um material de apoio lá anexado para vocês, inclusive uma planilha do Excel, que eu passei uma atividade para vocês, e vocês vão mexer nesses gráficos aqui para ver como é que eles se comportariam. Tranquilo? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um grande abraço e Deus abençoe a cada um de nós. Em nome de Jesus.